Olá, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode criar um telhado como esse aqui a partir de um Geometry Nodes. Veja que o setup é muito simples, com exceção da saída e da entrada, eu tenho basicamente 3 nodes e com eles eu já consigo fazer esse telhado de forma bem rápida. Vou começar do zero, excluir tudo isso daqui. E qual é a minha geometria inicial? É justamente um desses tijolos que compõe o telhado. Então qual é a mágica aqui? Para que nós possamos repetir essa malha no nosso telhado, primeiro nós vamos precisar de um grid. O grid fica aqui na parte de mesh, depois primitivos, e temos aqui um grid. Se nós colocarmos ele na saída, é isso aqui que a gente tem como resultado. Então é um quadrado de 1 metro, tanto no x quanto no y, e ele tem 3 vértices. Então é um aqui, um aqui e um aqui, tanto no x quanto no y. Esses vértices que estão aqui, eles são os pontos onde nós vamos colocar cada um daqueles tijolos. Então eu tenho que converter esses vértices em pontos. E são esses pontos que recebem a geometria que vai ser instanciada. Apenas para exemplificar, vou colocar aqui o instance onPoints. E vou colocar as instâncias direto na geometria, direto na saída. Não vai ter nada porque não tem nenhuma instância aqui. E aqui eu vou colocar um cubo só para exemplificar. Diminui o tamanho dele. Então veja só, cada um daqueles vértices virou um ponto através do Instance onPoints. E em cada ponto eu tenho agora um mesh, que é o meu cubo. Então a partir dessa lógica você já pode ter entendido que o que nós vamos utilizar no lugar do cubo é o nosso objeto inicial. Vou colocar ele aqui. E eu já tenho o início daquele telhado. Só que cada um está bem distante do outro. Então como que eu faço para resolver isso? É bem simples. Como é o grid que controla os nossos pontos de instância, então basta aumentar o número de vértices que eu tenho nele. Se eu colocar direto um número muito grande de vértices, como por exemplo 20 no x e 20 no y, então o que acontece é que as instâncias vão ser posicionadas uma em cima da outra. E eu acabo tendo esse overlapping aqui de objetos, que não é o ideal. Então basta aumentar o tamanho do grid. Consequentemente, eu vou ter espaço também para que os meshes não fiquem em cima um do outro. Então veja que conforme eu vou aumentando aqui, eu vou chegando ao resultado que eu quero. Se eu aumentar demais, eu acabo criando um espaço entre cada linha. Não é o meu caso, então eu vou deixar mais ou menos aqui, que é o valor ideal, onde o telhado não tem intersecção. Inclusive dá para ver assim, por trás, o detalhe de cada tijolo. Posso ajustar aqui um pouco para que eu não veja a parte do vazio aqui do grid. E veja só, tenho então o meu telhado. Mas qual é a vantagem de fazer dessa forma? Eu poderia fazer como eu fiz aqui, apenas usando Array Modifier, sem nenhum Geometry Nodes. E veja que eu tive o resultado muito similar. E a solução é até um pouco mais simples. Também é apenas uma unidade. Aí basta adicionar o array. 20 no x. Eu já tenho o fator com o valor correto. Depois é só adicionar um array novamente. E em vez de ser no x, vai ser no y. E veja que eu tenho basicamente o mesmo resultado. Mas qual é a grande vantagem do Geometry Nodes? Por ser um Geometry Nodes, eu tenho acesso a todos os nodes que compõem aqui a feature de Geometry Nodes. E como eu usei o Instance onPoints, eu tenho aqui outras funcionalidades que posso usar para que o meu objeto fique um pouco mais realista. Eu posso, por exemplo, aproveitar a feature de rotação aqui e adicionar uma rotação para cada réplica. Só que o que vai acontecer é que a rotação afeta todos, o que não é o ideal. Mas eu posso usar um random value para adicionar um valor aleatório para a rotação desses objetos. Se eu adicionar um random value diretamente assim, ele vai adicionar uma rotação aleatória para cada instância.
E aí vira essa bagunça que você está vendo na tela. Mas aí eu posso limitar essa rotação, por exemplo. Não quero que tenha nada no x nem no y. E o terceiro valor aqui corresponde ao z. Então agora, aleatoriamente, ele está sorteando um valor entre 0 e 1 na rotação, sendo que 0 seria nenhuma rotação e 1 seria 360 graus. Mas agora eu posso diminuir esse valor aqui e eu vou dando levemente uma alteração por todo o telhado. E dessa forma, quando eu olho de longe, eu vejo que o objeto não segue um padrão. Existe uma aleatoriedade nele que não acontece no caso do telhado com o Array Modifier. Veja que todos estão perfeitamente alinhados e eu não tenho uma opção aqui no Array Modifier para alterar a rotação desse objeto. Já aqui no Geometry Nodes eu tenho essa opção. E ainda aqui eu posso fazer mais uma modificação, que é a seguinte. Veja que embora o mesh esteja rotacionando aleatoriamente, no Z, ele rotaciona em sentido horário. Porque esses valores têm como mínimo 0 e no máximo que eu tinha colocado era 0.09. Então ele rotaciona apenas no lado anti-horário. Mas se eu colocar aqui também um valor negativo, como por exemplo menos 0.005, então aleatoriamente alguns terão um valor positivo e outros terão um valor negativo. Alguns vão rotacionar no sentido horário e alguns vão rotacionar no sentido anti-horário. E dessa forma eu consigo criar mais aleatoriedade nesse mesh. E vou ficando cada vez mais longe do padrão com o Array Modifier. Então foi essa a ideia desse vídeo, foi mostrar como o Geometry Nodes pode ajudar até mesmo em tarefas muito simples. Espero que você tenha aprendido alguma coisa de útil e até o próximo vídeo.